Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um webinar da SBTMO. Hoje nós falaremos sobre recomendações nutricionais para o manejo de pacientes em programas de TMO. O que devemos saber em tempos de Covid? Hoje, o encontro conta com a participação enquanto palestrantes da doutora Andréa Pereira, médica nutróloga, que atua no serviço de nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein e é membro da SBTMO e coordenadora do curso Pré-Congresso de Nutrição SBTMO 2020. Também contamos com a participação de Bianca Manzoli, que é nutricionista e responsável pelo Ambulatório de Nutrição do Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, HC-FM, USP. Bruna Sintra, que também é nutricionista e atua na unidade de TMO do Hospital Israelita Albert Einstein. Também participa conosco Juliana Nabarrete, que é nutricionista, especialista em nutrição clínica em pediatria pelo Instituto da Criança HC-FM USP. Ela é docente do cursos técnicos e de pós-graduação do Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Queremos avisar a vocês que hoje o nosso encontro vai contar com o chat ativo e aberto para que vocês possam, durante o bate-papo das nossas palestrantes, das nossas convidadas, fazer os seus questionamentos a elas. Queremos lembrar a todos que vocês encontram as recomendações nutricionais, bem como outros artigos, pareceres e estudos relacionados ao TMO no contexto da Covid-19 no site da sociedade, em uma página especial que você pode acessar logo ao entrar na webpage da sociedade. Queremos também aproveitar para convidar a todos vocês para realizar a inscrição no Congresso SBTMO deste ano, que acontecerá de 26 a 30 de outubro. O site está aqui na tela, www.congressosbtmo.org.br. Um ótimo webinar a todos. Deixo a palavra agora com a doutora Andréa. Por favor, doutora Andréa, se você quiser fazer a sua abertura, fique à vontade. Bom, olá a todos, tá? É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer em nome de todas nós, a SBTMO, por todo o apoio que ela tem dado à parte de nutrição, desde o consenso brasileiro até as recomendações que a gente tem, né, para o transplante, e agora nessa situação aí de pandemia, que a gente também fez o texto das recomendações, tá? Tudo que vai ser falado aqui, depois se vocês quiserem procurar literatura, algo mais específico, tudo tem no site da SBTMO. E já que ela falou do congresso, também vou convidar vocês a participar do nosso pré-congresso, que vai ser só de nutrição, é um dia inteiro, né, que a gente vai falar de nutrição e TMO. Quem trabalha com isso sabe o quanto a gente precisa de informação. Bom, né, então vamos começar? Eu queria primeiro, né, perguntar a todas, eu vou acabar respondendo isso primeiro, como é ser um profissional de saúde agora na pandemia, né? Então, eu vou começar a falar sobre minha parte, né? Já que eu sou mais velha, eu tenho uma experiência aí de uma epidemia que me lembrou muito, né? Quando eu era aluna, eu presenciei uma doença que as pessoas morriam muito, a gente não tinha remédio e a gente não tinha vacina nenhuma, né? E todo dia chegava gente, assim, os hospitais lotados no mundo inteiro, é lógico que a gente não tinha essa comunicação toda que nós temos hoje, e a gente tinha uma sensação de impotência enorme, porque a gente não tinha o que fazer com esses pacientes, né? Nesse momento, eu me lembrei muito daquela situação, né? No caso, foi a epidemia de AIDS, era um grupo específico, a gente não tinha medo de ser contaminado, porque isso a gente já sabia desde o início, como era a contaminação, que era via sangue, relação sexual, né? Mas, assim, a gente tinha um sentimento de impotência enorme de não poder fazer nada. E eu era aluna e eu percebi naquele momento que para quem trabalha na área de saúde, não poder fazer nada é muito difícil, né? A gente tinha o ajudar os pacientes, confortar. E uma outra coisa, no momento da AIDS, as pessoas podiam ficar com os familiares, né? Então, eles tinham o conforto da família. Então, agora, nesse momento, a primeira coisa que tem, que eu acho que é um medo
comum é da gente passar a doença para alguém na nossa casa. Então, aqui em casa são 2 médicos, a gente criou um cantinho sujo, que a gente chama, então você chega, você se troca, deixa a roupa toda lá. A gente tem menos medo de pegar, né? A gente tem medo de passar para a família. E uma outra coisa, né, é a confiança que as pessoas têm nos profissionais de saúde, porque eles deixam, né, os parentes deles, os amigos com a gente sozinhos, né? E isso é muito ruim de agora. Então, além da gente não ter um remédio que cure, não ter uma vacina, as pessoas estão sozinhas no hospital, né, com medo e morrendo. A gente tendo notícia o tempo todo, né, do que está acontecendo. E do ponto de vista nutricional, tem um monte de fake news, um monte de coisa que todo mundo, acho que foram as primeiras coisas que apareceram antes de melhorar a imunidade. Então, assim, para mim o que marcou foi isso, né, esse sentimento de impotência que eu tive de novo, né, que foi há muito tempo atrás e voltou, o medo de passar para a família, né, e tentar orientar as pessoas da melhor forma possível diante desse ambiente de fake news. Então, vou começar com a Juliana. Juliana, o que te marcou aí nessa pandemia como profissional? Você precisa liberar o microfone. Consegui. Liberei, consegui. Bom, boa noite. Acho que um pouco diferente, eu não estou no ambiente de internação, eu estou no ambiente de consultório, de ambulatório. Então, acho que é muita questão da incerteza de como que vai ser o dia de amanhã, para a questão dos pacientes, e a gente teve que se reinventar. Então, a gente tem casos de pacientes com uma necessidade de assistência muito próxima, que no momento a gente teve que distanciar um pouco deles e se reinventar, na verdade, do como fazer, né? Por outro lado, o que trouxe de bom para mim, tem toda essa parte ruim da questão da incerteza do dia de amanhã, de como que a gente vai poder ser útil para os pacientes, mas eu acho que trouxe uma proximidade muito grande com os pacientes, né? A gente não pôde estar muito presencialmente, às vezes, então a gente foi adaptando a forma de atendimento com eles, estando próximo de uma maneira digital. Isso foi uma coisa boa, mas com certeza toda a questão da incerteza de como que é o dia de amanhã para a gente, como que vai ser o dia de amanhã para eles, para os nossos familiares, é uma grande preocupação, sim. Ia perguntar para a Bruna agora, como que foi a tua experiência? Deixa eu arrumar aqui. Ligado? Então, eu tô direto dentro do hospital. Eu acho que o primeiro pensamento foi o medo do contato com o paciente, se tratando de um paciente tão imunossuprimido, de passar alguma coisa, de estar naquela janela de estou assintomática, e aí veio todo aquele turbilhão de mudar as rotinas no hospital, entender qual era a necessidade do momento, porque no começo a gente não tinha dado nenhum, na incerteza, no medo, a gente estava no escuro, né, tentando descobrir qual ia ser o melhor método de avaliação, o método mais seguro para não contaminar ninguém, e, claro, o medo de se contaminar, levar isso para a família. Então, hoje que a gente tem orientações e conseguiu se estabelecer os processos, é muito mais seguro você saber que paciente que dá para visitar ou não. Eu me sinto mais segura. Mas o começo foi bem complicado em relação ao medo de chegar perto do paciente, sendo que a gente tem uma relação tão próxima. A gente desenvolve isso com o paciente, né? É muito... a gente sabe da família dele, ele sabe da nossa família, é uma coisa muito próxima. E de repente ter que se afastar, foi se reinventar, como a Ju falou. Reinventar um jeito de estar perto, não estando fisicamente. Eu queria perguntar para a Bianca a mesma coisa. Como que foi para a tua experiência nisso? Olá, primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite e pelo espaço aqui na SBTMO. Eu tive uma experiência bem diferente. Eu fui, nesses últimos 3 meses, eu acabei sendo remanejada para o prédio do Hospital das Clínicas, que é o prédio especializado, né, no Covid. Fiquei um tempo cuidando das crianças da pediatria. Foi uma coisa interessante, porque eu vivi um pouco dessa questão que a Bruna falou, desse
medo e essa angústia que a gente viveu no hospital logo no começo, onde a gente não sabia ao certo o que fazer, como é que seriam os atendimentos, o que cada um da equipe podia contribuir para o atendimento a esses pacientes. E depois fui remanejada para esse hospital, onde eu também trabalhei com pacientes adultos, né? Então, eu tive contato com paciente adulto pela primeira vez, porque minha especialização é em pediatria, e a gente tem um medo muito grande, porque eu acho que no adulto a gente acaba comparando com algum membro da nossa família, então era uma coisa que me assustava bastante, principalmente porque eu estava num local onde o risco, né, de infecção era muito alto, e a gente tem medo de transmitir para alguém na rua, ou então em casa. Então, realmente foram momentos bem difíceis e muito desafiadores, assim. Mas acho que vale pela experiência do que foi vivido lá dentro também. Eu acho que é um movimento único, né, para todo mundo, né, e assim, é uma pandemia sem precedentes, se a gente, enquanto não tiver vacina e o remédio, a gente vai estar nisso aí. E a gente que trabalha com transplante de medula óssea, a gente tem uma preocupação enorme, uma possibilidade com os nossos pacientes, porque eles ficam muito tempo com a gente, né? Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para a Bianca e para a Bruna, mas para segmentos diferentes, é o que muda na avaliação pré-TMO, né? Para a Bianca me falar o que ela tem de diferente para as crianças da parte nutricional, e para a Bruna eu tenho a pergunta do que ela faz de diferente no pré-TMO para os idosos e para os adultos. Vamos começar com as crianças. Bom, então logo no começo, né, até uma questão que a gente colocou nessas recomendações é que diversos serviços passaram a suspender essas consultas ambulatoriais de todos os pacientes. Então, lá no Instituto da Criança, lá no Itaci, a gente chegou num consenso junto à equipe, onde a gente fez a suspensão total dessas consultas pré, pensando principalmente nessa questão do paciente já vir de um outro tratamento, né? Já ter diversos tipos de complicação. E a gente realiza agora, hoje, as consultas pré na própria internação. Então, avaliação nutricional, a avaliação dos hábitos alimentares, e a gente passa a ter um cuidado especial com esses pacientes, principalmente no momento da internação, para que lá no ambulatório a gente consiga diminuir ainda mais os riscos, né? Então, esse ambulatório virou um local onde os pacientes vão exatamente para as consultas de urgência, e não mais para passar em todas as equipes como era feito antigamente. Então, principalmente na pediatria, que a gente sabe que a criança está em uma fase de crescimento e desenvolvimento, tem alguns parâmetros nutricionais que são importantes que a gente realize, tanto no pré como durante esse transplante. Então, a gente acaba concentrando tudo isso em uma única equipe dentro da internação, até para diminuir esse contato de vários profissionais junto com essa criança. Bom, o que a gente mudou é, assim como a Bianca falou, a gente tinha um formato de avaliação pré que o paciente vinha um dia no hospital especificamente para encontrar as equipes. Então, antes da internação, isso já era programado, todas as equipes sabiam, se organizavam para aquele paciente, sabiam a história daquele paciente, era um fluxo complexo e extremamente organizado. E a gente passou por uma rotina que nós também estamos fazendo na internação. Então, a gente continua tendo as nossas reuniões por lives também, para todo mundo da equipe multi estar ciente de data de internação, de história desse paciente. E também tivemos que fazer essa adaptação, porque uma vez que as visitas, a ideia é diminuir pessoas entrando no quarto. Então, você tem que otimizar a sua visita com a avaliação, que paciente que você consegue fazer o protocolo que você fazia antes, então, consegue fazer todos os exames, é um paciente que está em alguma precaução específica de contato, aérea, o que dá para fazer de forma segura para o profissional e para o paciente também. Então, a gente individualizou ainda mais o processo que a gente tinha para entender a necessidade específica de cada paciente. Bom, Ju, eu queria perguntar para você se tem tanto as medidas quanto os cuidados nutricionais, se eles são diferentes nos pacientes infectados por Covid, né? E quanto tempo que eles devem ser mantidos? Tem um período específico? A gente faz alguma coisa diferente do que a gente faz em outras infecções? Tá. A gente, num primeiro momento, até por todo
entre aspas, a falta de conhecimento que a gente tinha, há muitas avaliações de composição corporal, que a gente utilizava adipômetro, fita métrica, bioimpedância, enfim, a gente suspendeu por um período até estabelecer todos os procedimentos, e depois de um período a gente começou a retornar e realizando todos os critérios de higienização. Então, higienizar bem o equipamento antes e após a avaliação, mas sempre discutir, principalmente com toda a equipe de enfermagem, com toda a equipe médica, o momento da gente fazer essa avaliação de composição corporal e muitas vezes expor a gente no manejo de um paciente que pode estar estando infectado ou com gap aí, com uma falta de atenção na hora de higienização de um equipamento para poder transmitir isso para alguém. Então, a gente ficou muito mais próximo da equipe, né, além do que a gente já geralmente nos serviços, para estabelecer esses procedimentos mesmo de higienização. E aí, agora, com retorno, com alguns conhecimentos, a gente volta a fazer essa avaliação de acordo com cada protocolo. Aquele paciente que a gente consegue fazer para internado de fase semanal, aquelas instituições que estão com as consultas já algumas consultas liberadas, essas consultas de urgência, a gente julgando necessário, a gente conversa com a equipe, faz toda a nossa paramentação, luva, jaleco descartável, se necessário, máscara, e faz a avaliação no paciente e vai de acordo com o protocolo de cada instituição. Bianca, me fala uma coisa, no momento da internação, né? A gente tem segurança para liberar alimento externo? É diferente do que era antes? A gente está mais rígida? O que você acha? A gente já tinha, né, doutora Andréia, um cuidado muito especial com esses pacientes no transplante, né? A gente sabe que esses pacientes são pacientes que, tanto por conta do diagnóstico como das medicações que eles recebem, já tem uma questão com a imunossupressão que a gente precisa tomar um certo cuidado. Lógico que, assim, antigamente, né, antes dessa pandemia, a gente conseguia ter uma liberação muito maior, e hoje, uma das questões que a gente mais se preocupa dentro da internação é principalmente com a entrada desses alimentos de fora. Então, normalmente, quem for comprar, então a gente se preocupa com o acompanhante que vai para fora e às vezes tem contato no supermercado, não higieniza muito bem as compras quando chega. Então, todo esse processo, tanto da compra como da entrada desse alimento ao hospital, é uma coisa que a gente se preocupou desde o começo com esses pacientes do transplante. Então, essa confiança que a gente tem também nas copeiras, de higienizar muito bem esses produtos que estão entrando e da gente conseguir manter a segurança alimentar. Realmente, todo mundo, né, foi pego de surpresa, ninguém nunca imaginava que a gente ia viver uma coisa dessa, então foi tudo muito rápido. Quando a gente se deu conta do que estava acontecendo e a gente teve que pensar, o transplante é um lugar onde a gente tende a ter uma preocupação muito maior dentro de todo esse cenário da internação. Então, foi um local onde a gente manteve mais restrições. Então, isso é avaliado, assim, pontualmente, cada caso, para verificar realmente a necessidade de entrada desses alimentos, sempre industrializados. Então, a gente não orienta mais que consuma alimentos processados fora do hospital, de restaurante, nem nada, tanto para o paciente internado, como também para o paciente ambulatorial, para que a gente consiga diminuir realmente esse risco com esses pacientes em ambos os locais. Eu acho que é assim, né? O que tem de novo agora, né? Que a gente está muito mais preocupado com segurança, né? Nutricional, segurança alimentar, do que antes, que a gente tinha uma dieta muito mais restritiva, né? É lógico que agora a gente tem um outro tipo de infecção, mas as recomendações acabam sendo os mesmos cuidados, né? Então, acho que talvez o que eu acho, assim, né? O que eu percebo é que a equipe nutricional é muito mais preocupada, às vezes, com isso do que a equipe médica. A equipe médica acaba tendo mais dó e acaba liberando mais, né? Às vezes vai para casa, depois de um mês já começa a liberar tudo, a gente sabe. Eu acho que agora até os médicos estão mais preocupados também.
Então, pegando esse gancho da parte do paciente com transplante, eu queria perguntar para a Bruna, em termos de terapia nutricional, se a gente tem alguma coisa diferente. Se a gente vai prescrever mais parenteral, mais enteral. A gente sempre tem essa briga de querer prescrever mais enteral, né? E sempre é uma briga isso aí. Mas isso mudou? Como que você acha que está acontecendo? Qual que é a recomendação? Olha, o que a gente tem feito e que a gente colocou, inclusive, no nosso texto, é que a gente conhece que o paciente no transplante, ele já é um paciente politratado, ele já tem suas dificuldades de alimentação por via oral normal. E a gente é conhecida normalmente nas visitas como as moças do suplemento, né? Assim, falou de suplemento, o paciente já dá aquela risadinha e já vira o olho. Então, continuamos assumindo esse papel, com orgulho, por sinal, porque a gente trabalha nesse ponto do paciente entender, e eu acho que essa questão do alimento externo também é uma coisa que eles estão entendendo muito. Eles estão com muito medo, eles entendem o que está acontecendo, porque todas as equipes estão batendo nessa tecla. Então, hoje, quando a gente fala, precisa do suplemento, da possibilidade de ter que fazer uma nutrição enteral, uma nutrição parenteral, eles parece que estão aceitando melhor. Não sei se a Bianca sentiu isso, eu tenho sentido mais. Eles estão mais receptivos, porque entendem que a gente está num período muito grave da história, né? Então, se a gente está falando, é porque realmente não pode trazer o alimento externo. Se a gente está reforçando do suplemento, é porque realmente precisa nesse momento. E as recomendações são as mesmas. O suplemento, tentar ao máximo ofertar o aporte calórico, proteico para o paciente. Se o suplemento não está dando certo por alguma questão ou aceitação ou de física, de intolerância, pensar em outras formas sim, mas não temos nada novo em relação a vamos fazer mais parenteral ou vamos fazer mais enteral. Isso a gente continua fazendo de acordo com o que o paciente precisa e consegue. Bom, então, né, ela estava falando das moças conhecidas pelo suplemento, eu já sou conhecida por querer passar sonda em todo mundo, né? A pessoa fala que, pô, todo mundo você quer passar sonda e tal, então, assim, né, lembrando que a parenteral aumenta risco de infecção de modo geral, né? A gente não tem uma coisa específica para a Covid, então a gente começa realmente com o suplemento oral, né? A ideia é, se precisar, ir para enteral, e a parenteral seria a nossa última escolha, mas isso a gente vê que é um trabalho, né, árduo, porque mesmo fora do Brasil ainda tem uma preferência para parenteral, né? Então, assim, porque você tem que passar a sonda antes, porque depois que o paciente começa com muita mucosite, plaquetopenia, é mais difícil. E convencer alguém de passar uma sonda preventiva é sempre mais difícil, né? Quanto mais uma equipe inteira, né? Mas a gente tem conseguido muito mais, está sendo muito mais fácil, né? Do que era antes. E, Ju, eu queria te perguntar o seguinte, o paciente agora, nesse período de pandemia, né, ele tem mais risco no programa de TMO ou acaba sendo a mesma coisa? Acho que a gente tem que tomar como base assim, né? Os pacientes que eles entram no programa de TMO, existem diversas patologias, né, que a gente pode entrar, que a gente tem como pacientes eletivos para o TMO. Então, a gente tem que conhecer muito bem esse paciente. A gente tem, às vezes, os pacientes politratados, oncológicos, nós temos as outras doenças que a gente acaba fazendo, que tem muitos agravos nutricionais, principalmente as crianças, a gente tem bastante agravo nutricional. E essa situação, muitas vezes, ela pode ser agravada por essa própria questão do isolamento social que o paciente entrou. Então, às vezes, esse paciente entrou nesse isolamento social, é um paciente com uma condição socioeconômica pior, pode ter tido uma queda de renda na família como um todo, então o acesso para alimentação é muito mais escasso, como que isso afetou totalmente esse estado nutricional do paciente. E acho, como as meninas falaram da questão do pré, que a gente mudou muito o desenho do pré, né? Eu sou da época que o pré a gente fazia isso no dia, nesse sistema todo complexo, que passava com todo mundo da equipe. A gente tem que estar muito mais integrada ainda com a equipe para saber o diagnóstico desse paciente, conhecer toda essa história desse paciente e intervir precocemente. Acho que a gente perde um pouco pela questão do pré, não sei se pré-presencial, e às vezes perdeu o time de uma intervenção precoce da sonda, que é o que a gente acabava indicando,
mas eles têm sim um risco nutricional maior e quando a gente puder fazer intervenção, nem que for via suplementação, mais precocemente para ajudá-los, a gente tem que fazer sim, tem que propor, discutir com a equipe e montar um plano bacana para eles de intervenção nutricional. E Bianca, me fala uma coisa, né? Como que a gente faz com a parte de mamadeira, amamentação, né? Cuidados com higienização ligados à amamentação? O que que mudou? Mudou alguma coisa? A gente está fazendo alguma coisa diferente, né? A aceitação da equipe, das famílias mudou também? O que que você acha? Eu acho que, na verdade, principalmente essa questão da mamadeira e da chupeta, a gente tem dois pontos, né? A gente tem a questão da internação, então a gente teve que fazer todo um fluxo, principalmente nos pacientes que seriam suspeita ou confirmação de Covid, como a gente fez lá no Instituto Central. Então a gente passou a utilizar as mamadeiras descartáveis, então onde a gente conseguia diminuir esse contato direto, né, para evitar uma contaminação cruzada. A gente orientava sempre que mesmo essas mamadeiras descartáveis, as enfermeiras retirassem um pouco do resíduo numa sala específica só para isso, foi uma sala reservada para esse processo, e depois a gente descartava dentro de um saco exclusivo para que a gente não mandasse isso de volta para o lactário. Principalmente na internação, quando a gente pensa que, basicamente, dentro de uma área da nutrição, isso é o único material que vai voltar para o lactário, né? Porque a gente serve a refeição em uma bandeja descartável. Então, a gente já descarta todas as questões da alimentação da criança no próprio quarto. Isso seria a única coisa que voltaria. Então, a gente optou por utilizar com esses pacientes as mamadeiras descartáveis. E um outro ponto que eu acho muito importante é no ambulatório também, com essas crianças em casa. Então, a gente sabe que as crianças, normalmente, elas ficam com essa chupeta o dia todo, acaba caindo, passando no móvel, deixa no sofá, e isso tudo pode criar um foco de contaminação muito grande, né? Então, essa higienização, como é feita em casa, e todas essas orientações foram muito importantes para cada família, para que elas realmente criassem uma consciência maior de todos os itens que a gente precisava higienizar e manter essa segurança da criança. O aleitamento materno, né, que foi uma coisa muito discutida, principalmente no início da pandemia, porque saiu um estudo chinês onde eles contraindicaram o aleitamento materno com todas as mães que testavam positivo. Logo depois, a gente teve alguns materiais que já mostraram um pouco mais de segurança. E aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou uma nota falando que realmente estava indicado que as mães dessem continuidade a esse aleitamento, desde que mantessem a paramentação correta. Então, a gente fez um trabalho muito forte para que todas essas mães seguissem essas recomendações de uma maneira a manter a segurança realmente desse recém-nascido, para que a gente conseguisse dar continuidade a esse aleitamento materno e conseguisse realmente fornecer essa nutrição que é fundamental logo no início da vida, né? Então, foram alguns cuidados que a gente se preocupou bastante lá dentro do Instituto Central e também no Itaci, para que a gente conseguisse manter um pouco mais dessa segurança desses pacientes. Não, isso eu acho que é um ponto importante, né? Nós todas estamos acostumados a trabalhar com equipes, ter com quem compartilhar as dúvidas, né? Mas muitas pessoas estão sozinhas, né? Então, acho que procurar essas resoluções dos conselhos, né? Entrar para ver o que está acontecendo ajuda muito para você ter um respaldo, né? Ter alguém para te ajudar. Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida que lembrarem depois daqui, vocês podem mandar para a SBTMO que a gente vai responder com todo prazer, tá? Eu queria perguntar para a Juliana, né, a pergunta de $1 milhão. Tem vitamina, tem chá, tem alguma planta, alguma erva, alguma coisa que aumente a imunidade contra o Covid? Porque isso foi o que a gente mais ouviu nas notícias e o que mais os pacientes perguntaram, isso quando eles já não vinham tomando alguma coisa. A gente, como você falou no começo, doutora Andréia, a gente sabe... Foram as primeiras notícias que saíram, né? Quanto à prevenção do Covid, a gente teve até casos específicos de pessoas tendo condutas que depois foram até julgadas e postas como totalmente inadequadas, como manejo de micronutrientes via parenteral para aumentar a imunidade. Mas a gente sabe que
Existem vitaminas, existem nutrientes que eles auxiliam a gente na imunidade, mas eles não trabalham sozinhos, né? A gente precisa trabalhar aí num contexto. Então, logo no começo da pandemia, a gente teve uma resolução do nosso CRN, do Conselho de Nutricionistas, contraindicando o uso específico de qualquer vitamina, de qualquer alimento, como um fator protetor contra o Covid-19. É claro que a gente sabe, assim, paciente que já tem histórico, os nossos pacientes, inclusive, que têm histórico muitas vezes de baixa vitamina D, por todo o tratamento, pela falta de exposição solar, tudo isso, esse é um paciente que sim, que a gente pode muitas vezes suplementar, fazer algum tipo de suplementação no período de internação, ou muitas vezes no acompanhamento pós-ambulatorial, mas claro, muitas de exames, né? A gente não tem nenhuma indicação, nenhuma recomendação para tomar vitamina D, para tomar vitamina C, para consumir qualquer outro tipo desse tipo de alimento para a gente, desse tipo de nutriente, fortalecendo e protegendo contra a Covid-19. Os alimentos que a gente sabe que auxiliam na imunidade, se a gente tomar em forma de suco ou acrescidos em preparações, eles sim podem e devem ser consumidos. Mas a gente sempre, como profissional da saúde, a gente tem o papel de sempre deixar muito claro para o paciente, né, que não é uma coisa só, né, é uma junção de fatores, né. Não adianta a gente, eu vou tomar vitamina D, mas eu não consigo me alimentar porque eu tô com mucosite, né, não consigo me alimentar porque eu tô com GVHD gastrointestinal pós-transplante. Então, a gente precisa pensar nessas situações e como manejar o paciente para isso. Aproveitando essa linha preventiva, eu queria perguntar para a Bruna se para os adultos e para os idosos tem alguma coisa diferente, né? Para as crianças a gente tem essa questão das mamadeiras, né? A gente pode pensar em alguma coisa diferente para os adultos e idosos ou continua tudo igual? Pensando que são pacientes que a recomendação é que eles fiquem sozinhos, né? Assim, com exceção das crianças, todos estão ficando sozinhos. O que a gente desenvolveu foi um fluxo diferenciado também para servir e para que realmente nada saísse do quarto e tivesse que voltar para a copa, entrar em contato com o copeiro ou com algum outro profissional fora do quarto. Então, a recomendação é alimentos, as bandejinhas descartáveis, talheres descartáveis e desprezar dentro do quarto. E uma coisa que a gente desenvolveu como um diferencial para o paciente que está sozinho tanto tempo, né? A gente fez etiquetas com mensagens, diz que estamos com você, de que vai passar, e tinham figurinhas, então, carinhas sorrindo, coraçõezinhos, então cada dia era uma mensagem diferente na tampa da bandeja. E é uma coisa que nos nossos contatos telefônicos, eles sempre sinalizavam e eram gratos. E a gente também desenvolveu uma lista de aniversariantes. Então, todos os dias a gente recebe quem são os pacientes internados por Covid, que são os aniversariantes, e a gente manda um bolinho pequenininho, individual, com uma mensagem também de que a gente está comemorando esse dia, que logo vai passar. E a gente tem tido uma resposta muito boa deles. E fora isso, que a gente fez de adaptações da dieta. O nosso paciente já é um paciente inapetente, que tem alterações de paladar. E isso a gente viu extrapolado, muitas vezes, nos pacientes oncológicos com Covid. Muito. Então, o paladar não existe, o olfato não existe, a inapetência está toda ali. E a gente começou a fazer adaptações, mandar meia porção do prato, mandar mais sopa, combinar refeições, então pedir para preparar alimentos que a gente não tinha no dia no hospital, mas a gente conseguia preparar, conseguia fazer a compra para que o paciente recebesse esse cuidado extra, e a inclusão do suplemento. Né? As moças do suplemento não perderam a vez, continuamos nessa, e aí fazendo um trabalho que dificulta porque você não tem o olho no olho, né? Por telefone é mais difícil você convencer o paciente, fazer uma troca, uma adaptação, e aí mantivemos as questões de bater o suplemento com sorvete, bater com suco, fracionamento da refeição,
fracionamento do próprio suplemento naquele esquema de usar o suplemento para tomar as medicações, fracionar ele ao longo do dia. Isso a gente reforçou, que eram práticas que a gente já fazia, mas a gente extrapolou nesse paciente que não tem uma assistência direta e um acompanhante que fique reforçando. Nós éramos aquele acompanhante e profissional. Então, isso acho que foi o que mudou principalmente, assim. Eu acho muito legal essa confiança, né, das famílias na gente nesse momento, né, porque, e assim, né, é uma coisa que o pessoal sempre me perguntava, você acha que os pacientes são bem tratados sem os familiares no hospital? Eu falei, gente, todo mundo imagina se fosse meu pai, meu irmão, eu ia, né, a gente vai cuidar, isso é uma característica do profissional da saúde, né, ele quer cuidar. Gente, tem uma pergunta no chat que eu vou pegar para mim, tá? O uso de vermífugo é um fator protetor? A gente deve usá-lo no tratamento do Covid? Tá? Então, assim, essa história do vermífugo é muito interessante porque escolher um vermífugo só para eleger como um vermífugo para tratamento do Covid, e a gente só ouviu falar disso aqui no Brasil, a gente não tem essa história fora, né? Então, assim, não tem nenhum estudo, nada que comprove que esse vermífugo realmente ajuda para o Covid. Seria ótimo, né? Porque seria barato. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas todo mundo sabe, né? Acho que o nome dele é que fez a escolha das pessoas. Mas, assim, não deve ser indicado. A gente só indica vermífugo realmente se você tem uma suspeita, né, de que a pessoa tenha, ou a criança, ou o adulto, ou o idoso, que ele tem uma indicação para isso, né? Se você tem alguma suspeita realmente que tem algum verme, alguma coisa intestinal para prescrever. Então, não deve indicar. Até porque, né, uma das formas de apresentação do Covid, né, nem todo mundo tem dor de garganta, tosse seca. Tem muitas pessoas que estão vindo com uma dor abdominal e diarreia, né, e às vezes um dos efeitos colaterais do vermífugo é esse. Então, você pode mascarar, né, um Covid aí. E uma outra coisa, a gente está falando de pacientes que tendem a ter GVHD intestinal agudo ou crônico. Então, a gente também pode mascarar alguma coisa aí. Então, tomar muito cuidado, eu acho que é uma das coisas que mudou, né, da gente pensar, né, em dor abdominal e diarreia e GVHD, mas nesse período aqui a gente não pode descartar também o COVID, né? E tem uma mensagem aqui que o pessoal da Unicamp, né, tá fazendo, a equipe da nutrição está fazendo lindos desenhos nas tampas das marmitas para alegrar as crianças, né? Então, a gente está, e Uberlândia também, imagens, né, e dos pacientes com Covid. Então, também é um ótimo resultado. Então, assim, mesmo a gente não estando perto, a gente vê que tem várias iniciativas, né, que a gente pode tomar para mostrar um cuidado, mostrar uma preocupação com esses pacientes, e com certeza eles ficam muito felizes com isso, né, ainda mais nesse período aí que a gente não pode ver a família. Eu queria perguntar para a Bruna... Oi, pode falar. Posso fazer uma pergunta para a senhora, já que a senhora levantou a questão de GVHD? Pode, vamos lá. Uma coisa na avaliação dos sintomas, como a gente sabe que tem alguns desses sintomas gastrointestinais da questão do Covid, mudou alguma coisa ali nos critérios de avaliação de GVHD para os pacientes de transplante ou não? Na verdade, não, né? Os critérios de avaliação são os mesmos, só que a gente está mais atento, né? Além do o COVID se manifesta muito como uma síndrome hemofagocítica, né? Tem muita gente falando que, na verdade, é uma doença hematológica, mas é pelo tipo de manifestação. Então, além dessa dor abdominal e diarreia, ele também pode provocar acidente vascular cerebral como primeiro sintoma. Então, tem alguns relatos disso. Também tem pessoas que têm aparecido vasculites em membros inferiores, que também é comum de paciente hematológico. Então, eu só acho que agora entrou como um diagnóstico diferencial dos nossos pacientes pensar em COVID quando eles vêm com essas manifestações e não só num efeito GVHD ou algo que está acontecendo no transplante, né? Eu acho que isso ainda. Bom, Bruna, eu queria te perguntar o seguinte, né? A gente já está falando, o paciente está internado, a gente tem todo esse cuidado. E no pós-alta, que esse é sempre o medo da gente, né? Porque quando ele está no hospital, eu sei de onde está vindo tudo, ele está lá, está seguro, tudo. E no pós-alta, tem alguma recomendação diferente? E você acha que os pacientes estão mais aderentes? Né? Porque a gente sabe que tem paciente que chega. Eu lembro de uma paciente que ela foi comer uma feijoada em Santos, no pós-transplante, ela teve uma infecção e veio para né, num restaurante que cabe acho que 400 pessoas. Foi a primeira coisa que ela fez quando chegou em casa. Então, assim, e agora? Eles estão mais aderentes ou não?
Com certeza eles estão mais aderentes. Então, eles estão com muito medo de tudo. Quando você fala de ir ao mercado, eles já têm medo. As funções básicas de uma casa, né? As esposas, mães, maridos, que são os acompanhantes que vão ter que fazer esse trabalho, perguntam: o que eu tenho que fazer? Mas eu tenho que ir de luva? Mas eu tenho que ir de máscara? Mas aí quando eu chegar eu tenho que passar álcool em tudo mesmo? Eu tenho que higienizar a banana, que é uma pergunta clássica, né? A banana também precisa higienizar? Então, extrapolou esse tipo de pergunta. Eles com certeza estão mais aderentes, mas em relação às recomendações, a gente só incentiva que procure as rotinas mais seguras em casa. Então, realmente, tem que higienizar tudo? Tem que higienizar tudo. Mas era um cuidado que a gente já orientava antes. Já é uma orientação que a gente já entra com a frase pronta. Não é uma orientação restritiva, é uma orientação de segurança alimentar. Então, a gente vai com isso. Isso eu acho que abre muito a mente deles. Ok, está falando para minha segurança. Quando a gente fala que a gente trabalha no ápice, o que tem de mais seguro? Vamos orientar isso. Considerando que alguns não vão fazer habitualmente. Mas sim, estamos numa fase sem muitas orientações extra, fora higienizar tudo que vem de casa, higienizar muito bem as mãos, o uso da máscara. A gente tem reforçado as orientações que os pacientes já têm antes do transplante. Então, ele já vem de uma fase com muito cuidado no pré, sobre as saídas de casa, sobre as consultas, como tudo está sendo mais online, eles estão mais atentos, mais cuidadosos com os processos e mais confiantes no que a gente orienta. Isso assim, deu para perceber uma mudança bem grande, porque antes eles levavam meio que, ok, acho que não é bem assim, está exagerando. Mas agora eles estão nesse mesmo pique que a gente de cuidado. Bianca, aproveitando o gancho, e as crianças que vão com dieta integral para casa? A gente tem um cuidado diferente? As pessoas estão mais aderentes aos cuidados? Como que tá? Na verdade, até uma coisa interessante, puxando um pouco do que a Bruna falou, que quando a gente fala em pediatria, a gente tem um cuidador muito próximo, né, que são os familiares. Normalmente a mãe, o pai, os avós, alguma tia. Então, esse cuidador, normalmente, ele acaba sendo muito bem educado, né, nessa questão de prevenção e cuidado com higienização. Então, dentro do ambulatório, com a minha experiência lá no ambulatório do Itaci, os pacientes, normalmente na alta do transplante, eles são muito fiéis às questões de higienização, de cuidado com os utensílios, de lavagem das mãos, assim, questões que normalmente acabam sendo mais difíceis até quando a gente pensa no adulto, no idoso ou em outras questões, né? Então, isso é uma coisa só para a gente caracterizar essas diferenças que existem, né, entre esses tratamentos. Porque eu acho que o cuidado com esses pacientes, ele já existia. Só que eu acho que agora ele está um pouco mais sistêmico, assim, né? Uma coisa diferente. Então, quando a gente pensa num paciente de alta com uma sonda ou uma gastrostomia, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que, nesse momento, mais do que tudo, é muito importante que a gente analise realmente a necessidade de manter uma sonda, uma gastro em casa. A gente precisa analisar de uma maneira a saber se realmente vale a pena a gente correr um pouco desse risco quanto à higienização da sonda, quanto aos cuidados básicos de higiene. Então, a gente tem normalmente, lá no ambulatório, a gente tem um contato direto com a nutrição dentro da internação. Então, a gente acaba discutindo muito bem como que vai ser essa relação dessa criança na alta, como que vai ser esse cuidado. Muitas vezes, dentro da reunião multi, é conversado também com o pessoal do serviço social, para que todo mundo chegue dentro de um consenso para verificar realmente a importância disso. Porque a gente sabe que, às vezes, a sonda ou a gastrostomia também podem ser um foco de infecção muito grande se a gente não higieniza da maneira correta. Mas eu acho que os cuidados em si, eles acabam sendo os mesmos que a gente já realizava, principalmente quando a gente pensa no paciente pós-transplante, que é o que eu já até comentei, que é um cuidado que a gente tem, que às vezes é muito maior que só o paciente da onco em quimioterapia, né? É um paciente que a gente tem particularidade, tem diversas outras particularidades, e a gente tem um olhar na nutrição muito maior para esse paciente. Então, acho que vale muito a pena a discussão com toda a equipe para que a gente realmente avalie a necessidade de mandar esse paciente embora com uma sonda, ou se a gente consegue ter outros tipos de alternativa para melhorar a segurança deles.
Eu acho que os cuidados, né, na verdade, a gente tem uma aderência maior, eu acho que de todo mundo agora por conta do medo, né? Mas os cuidados praticamente são os mesmos, né? Porque o nosso paciente do transplante, ele já é um paciente muito grave, né? Com risco de infecção. Então, a gente tem agora um ingrediente a mais aí, né? Que a gente tem medo dentro do hospital dele se contaminar, né? Lá no nosso serviço, a gente teve um caso de óbito quando o paciente, não dentro do serviço, mas depois que ele foi para casa, e foi uma coisa muito triste, porque ele tinha tido uma resposta ótima do transplante, e no fim ele acabou morrendo de Covid, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que lidar, mas às vezes eles vão para casa e eles têm outras infecções e a gente também perde o paciente, né? Então, tem esse lado aí, é um paciente difícil mesmo. E uma coisa que aconteceu na maioria dos serviços foi o atendimento via telemedicina, via telefone, né? E a gente teve que se adaptar a isso com muito medo de não ser um atendimento bom. Queria perguntar para a Juliana o que ela acha. O atendimento ficou prejudicado? A gente consegue dar um bom atendimento assim? Isso vai ficar para o futuro, né? Porque eu acho que várias coisas vão mudar depois. O que você acha? Como nutricionista, assim, o nosso conselho, ele sempre teve algumas considerações sobre o acompanhamento de teleatendimento. Então, até o início da pandemia, a gente não podia atender um paciente de primeira vez, ter um primeiro contato com ele virtual. Tinha que ter um contato presencial e os outros até poderiam ser de maneira virtuais. Mas a gente tem uma liberação até final de agosto para fazer esse atendimento, primeiro atendimento. E eu acho que a gente tem que pensar muitas vezes no contexto que a gente está inserido, né? Os tratamentos oncológicos de maneira geral, mas os programas de transplante, eles não foram totalmente suspensos, eles foram readaptados. Então, talvez a gente pode perder um pouco numa avaliação de composição corporal com um paciente que eu não estou avaliando presencial. Sim, mas a gente tem várias ferramentas de avaliação subjetivas do estado nutricional que elas podem ser elas podem ser nossas parceiras nesse momento, que elas podem nos ajudar, né? A gente pode avaliar muito bem a alimentação desse paciente, que ela vai acabar sendo a nossa principal ferramenta nesse momento de como a gente pode orientar, coisas que a gente faz presencialmente, mas a gente vai intensificar um pouco mais, né? E a gente está num país que tem diversas realidades. Então, eu posso estar em locais que eu consigo ter um bom suporte para fazer um atendimento por tele, virtualmente, e eu posso estar em sistemas públicos que eu não tenho isso, né? Então, eu vou fazer isso via telefone, eu vou fazer isso com... Nem a Bianca comentou dos casos específicos que vão para o ambulatório. Então, a gente tem que se adaptar, né? Eu acho que de maneira geral, a população ficou com muito medo em alguns momentos de sair para fazer exame, para fazer consulta. A gente viu que em muitos momentos a nutrição, mesmo tendo todas as recomendações para o paciente oncológico e de transplante da necessidade de bom estado nutricional, ela foi colocada em segundo plano num primeiro momento, porque não é necessário ir em consulta passar só com o nutricionista, mas eu acho que esse cenário ele já mudou, porque a gente aprendeu a lidar com o vírus, então a gente consegue ter a segurança, e acho que a gente precisa resgatar, né? Aquele serviço que a gente tem, aquele pouco suporte da gente fazer um atendimento, acho que a gente pode tentar algumas vezes com suporte de uma ligação, paciente, ou aquela boa discussão com a equipe médica, aquela grande proximidade. Então, ele veio para médico, mas não passou com a nutricionista. Vamos tentar descobrir com o médico se era um paciente que a gente acompanhava, que a gente sabia que tinha tais problemas de alimentação, tais problemas de estado nutricional. Vamos resgatar ele com o médico para a gente poder intervir de uma forma concreta. Então, acho que prejudicial ele não é, mas é um momento que a gente tem que ter uma adaptação. Eu vou perguntar para a Bruna, depois eu queria que a Bianca respondesse também, se tem alguma ferramenta para a gente avaliar o estado nutricional aí nesse período, né, que a gente está mais distante do paciente. Tem alguma coisa específica que a gente pode usar?
e se isso a gente perde alguma coisa, se a gente está dando um atendimento pior. O que vocês acham? Né? Eu queria que a Bruna falasse mais dos adultos e a Bianca falasse mais das crianças. As ferramentas que a gente tem utilizado são praticamente as mesmas dentro do contexto. Então, é um paciente que eu consigo visitar periodicamente, eu consigo fazer um recordatório alimentar com ele, seja isso por telefone ou presencial, porque alguns pacientes a gente até tem a disponibilidade de ligar, mas o paciente não tem um estado bom para realmente conseguir conversar com a gente, né? Então, conseguindo uma ferramenta subjetiva com um paciente que consiga comunicar bem por telefone, estamos utilizando, e as ferramentas que a gente já tinha de avaliação física presencial, para os pacientes que a gente já utilizava, continuamos utilizando, com todos os cuidados que a Ju comentou mais cedo, seguindo as regras do SIH, como que limpa esse utensílio antes e depois, quais são os cuidados para realmente usar num outro paciente sem o risco de infecção, mas estamos tentando individualizar ainda mais. Se é um paciente que a gente consegue visitar e fazer tudo na avaliação pré, na internação e antes de dar alta para casa, a gente está fazendo tudo que a gente pode presencial. Na parte da pediatria, a gente tenta também ao máximo, né, manter esse suporte nutricional completo, como era feito anteriormente. Em alguns casos específicos, a gente não consegue realizar a avaliação completa, sempre, principalmente porque a gente tem que diminuir um pouco o fluxo de entrada no quarto do paciente e também essa questão da manipulação. Então, às vezes, o peso a gente consegue pegar do prontuário da enfermagem, que é uma equipe que hoje não só hoje, como sempre, né? A gente precisa muito dos profissionais da enfermagem para esse auxílio também na nutrição. Então, a gente consegue pegar alguns parâmetros pelo próprio prontuário da enfermagem para que a gente consiga realizar um atendimento de maior qualidade. Em alguns casos onde seja necessário, a gente mantém ainda a circunferência de braço, questões que vão auxiliar bastante nessa caracterização do estado nutricional desses pacientes, principalmente nesse momento complicado por essas questões nutricionais, que é o transplante. E a avaliação dos hábitos alimentares, que a gente tenta ao máximo continuar passando as visitas, mesmo às vezes sendo pelo telefone, onde a gente consegue conversar com essas mães de uma maneira a entender um pouco mais essas questões e esses hábitos alimentares dessa criança, principalmente nesse momento. A gente passa sonda em todos os pacientes, né, no Itaci, os pacientes pediátricos, principalmente pensando nessas questões ligadas ao estado nutricional durante o transplante. Então, isso é uma coisa que acaba ajudando bastante, principalmente nesse momento da baixa aceitação alimentar. Então, a gente consegue entrar com uma terapia nutricional precoce e, a partir daí, auxiliar ainda mais nesse momento, o estado nutricional desses pacientes. E no ambulatório, que a gente suspendeu, então a gente avalia cada caso. Acho que isso vale a pena também uma discussão direta entre a nutrição da internação e a gente no ambulatório para verificar realmente a necessidade desse atendimento, pensando que a gente tem que priorizar que esse paciente tenha consultas rápidas e fique o menos tempo possível dentro do ambiente hospitalar, que é também um local e um foco de infecção. Então, a gente tem que diminuir o tempo desse paciente no ambulatório. Então, a gente faz consultas muito pontuais só para verificar realmente se o paciente está se alimentando em casa, se ele tem alguma dúvida, ou se a gente precisa realizar uma avaliação completa. E, Ju, eu queria te perguntar isso, né? No ambulatório e no consultório, o que mudou? E o que a gente vai aproveitar disso depois que acabar esse período aí, que ele vai acabar? Nesse momento, no consultório, é bem uma reinvenção, né? Porque a gente tinha todo um planejamento de acompanhar o paciente, a conquista, por exemplo, de avaliação de composição corporal é uma conquista nossa, e digo nossa, de várias profissionais que estão aqui presentes nessa discussão, que a gente vem trabalhando durante muito tempo para comprovar isso, e a gente precisou dar um passo atrás, né? E acho que perceber que esse passo atrás não é um retrocesso, é a questão de se reinventar. Então, tentar ter essa proximidade, essa individualização, que a gente sempre fala de terapia nutricional, que a gente bate muito nessa tecla, isso tem sido essencial.
porque a gente, nesse momento, está muito mais envolvida nas rotinas, né? Então, é adaptar, às vezes, o horário de consulta que a gente faz de horário comercial para fazer depois do horário comercial, porque eu não tinha um acompanhante da criança ou do idoso para acompanhar ela, para me passar a informação, porque ele estava trabalhando. A minha forma de avaliar o paciente dessa questão um pouco mais subjetiva mesmo, né? Então, como que o paciente se vê, ou como que o acompanhante se vê, dos sintomas, da perda de peso, e muitas vezes como a gente falar, como a gente ter esse cuidado, não ser aquela coisa robotizada, né, automatizada, não tá almoçando, foi no banheiro, entender um pouco de como que tá essa história do paciente, essa história clínica dele, como que ele vem desenvolvendo isso, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa levar desse período para esses pacientes, né? São pacientes, as meninas falaram, a gente entra na vida deles, né? A gente fica próximo do paciente, fica próximo da família, a gente troca, e em muitas situações, nesse momento da Covid, paciente internado, nós somos a família dele, né? Então, a gente tem que essa questão de confiança, a gente tem que trazer essa confiança. Para a gente, como nutricionista, essa readaptação da forma de trabalhar, esse novo meio de trabalhar, ele não é só, ele é um resgate assim de algumas coisas que a gente vem fazendo e tá mais forte. Acho que para resgatar a gente como nutricionista, de trabalhar essa parte humanizada em todo momento do nosso atendimento com o paciente. Bom, como ninguém perguntou, né, eu vou falar aqui que daqui a pouco, deixa eu ver aqui. Acho que tem uma agora aqui, doutora. Então vamos lá. Manejar paciente adulto, plaquetopênico, com baixa excitação, que não aceita suplemento. Não vale passar a sonda ou fazer parenteral? Bom, tá, assim, a maioria dos serviços não passa a sonda quando o paciente está plaquetopênico, porque o risco de sangramento é muito grande, né? Então, assim, o que a gente tem feito é pacientes de risco, que você sabe que eles vão ter mais mucosite, né, por conta do condicionamento, a ideia é passar a sonda no primeiro dia de internação, tá? As crianças, por incrível que pareça, os pais aceitam melhor, né, e as crianças também, do que os adultos, né? Porque eu não sei se eles não têm a dimensão do que vai acontecer ou se eles estão com muito medo, mas os adultos realmente, para você falar no primeiro dia que a gente vai passar uma sonda pensando que talvez depois de 5, 10 dias ele não vai comer, né? Às vezes é difícil de convencê-los, mas a melhor estratégia é tentar passar antes, né? Provavelmente com plaquetopenia a gente não consegue passar sonda, então o que a gente acaba fazendo, se ele não come, aí você vai entrar com a parenteral. Lembrar que a gente sempre tem que priorizar muito mais uma parenteral com baixa glicose, porque o aumento da glicose vai aumentar o risco de infecção, então muitas vezes a gente acaba individualizando, ou se tiver industrializado, você tem que manejar isso, né? E mais proteína por conta da perda de massa muscular que a gente tenta diminuir, tá? E fazer o que a gente tem que parenteral, né? Verificar eletrólito diariamente, principalmente na primeira semana, é mais isso. E aumentar aos pouquinhos por conta de risco de síndrome de realimentação também, né? Mas a sonda é sempre melhor, mas nesse momento com plaquetopenia e muitas vezes com uma mucosite mais grave, a gente não consegue mesmo, tá? Isso vale para as crianças também, né? Se acontecer da criança não estar com a sonda, vai acontecer a mesma coisa, não é só para os adultos. Tá, isso mesmo. Então, uma coisa que eu falei que eu achava que me perguntaram é da vitamina D no Covid, né? Inclusive, essa semana eu recebi milhares de posts de um trabalho novo que saiu. Então, assim, tá? A gente não tem nada comprovado que a gente deve suplementar a vitamina D para todos os pacientes com Covid ou como medida de prevenção. O que os estudos têm mostrado, e a gente tem poucos ainda, né, e com poucos pacientes, é que os pacientes que têm deficiência de vitamina D, eles parecem que complicam mais, ficam mais tempo entubados e vão mais para UTI. Tem um trabalho que eles lançaram agora falando de aumento de número de mortes, mas eles têm um pouco de viés esse trabalho, eu dei uma lida nele, então não dá para a gente bater o martelo com isso, né? Por outro lado, a gente tem que os principais grupos de risco são grupos de risco da deficiência de vitamina D, são os obesos, os idosos, o paciente oncológico também tem mais risco, né? Então, a gente acaba tendo uma associação aí de pacientes de risco,
né, para irem para a UTI, mais a deficiência de vitamina D. Então, o que a gente tem mais ou menos de orientação é tratar o paciente que tem deficiência de vitamina D, como a gente sempre tratou. Se você faz um diagnóstico de uma deficiência nutricional, você tem que tratar, né? Não dá para a gente suplementar, né? Tem trabalhos falando de dar 300 mil a 500 mil unidades intramuscular, tá? Mas a gente não tem nada comprovado que realmente isso funciona, né? A ideia realmente é tentar diminuir, né? Se a pessoa tem a deficiência, tratar, né? Mas não dar vitamina D, como estava sendo feito no início, como uma medida preventiva. Bom, gente, a gente está quase acabando aqui, então eu vou pedir, né, para todas fazerem uma consideração final aí, alguma coisa que vocês queiram falar aí nesse momento, né, do que a gente vai mudar da parte nutricional, né? Então, vou começar com a Bianca, depois a Bruna, depois a Juliana, e aí eu encerro aqui. Infelizmente, a gente tem que encerrar. Eu acho que mais importante de tudo, assim, foram essas questões de mudança, né? Então, a gente teve que sair da nossa rotina, a gente teve que se adaptar, como a Ju até comentou, tanto no consultório como no ambiente hospitalar, a gente teve uma mudança muito, muito grande, né? E que envolveu, assim, o mundo inteiro. Então, eu acho que isso vale muito como um aprendizado para que a gente continue cada vez mais se reinventando mesmo e fazendo melhor para os nossos pacientes. Acho que esse cuidado nutricional, a gente viu que cada vez ele é mais importante, né? Tanto que no começo da pandemia era uma das coisas que mais se falavam, eram das questões nutricionais ligadas à imunidade e tudo mais. Então, acho que ficou como aprendizado, principalmente para a gente manter cada vez mais esse cuidado nutricional, essas questões da humanização. Então, é super interessante a gente verificar o que cada instituto está fazendo realmente para manter um pouco de cuidado com esses pacientes e com esses familiares também, porque eu acho que quando a gente cuida de um paciente, a gente cuida de uma família inteira, né? A gente não está pensando só no paciente, a gente está pensando, às vezes, na família que está em casa, ou no filho, na mãe, em todo esses membros da família. Então, acho que esse cuidado especial que a gente está tendo na internação e nos consultórios são muito importantes para que a gente mantenha cada vez mais esse suporte. Antes da Bruna falar, deixa eu só falar que o pessoal do INCA também está nesse projeto aí de distribuir mensagens, muito legal. Eu acho que, estabelecida a distância, devido à situação, a gente tem conseguido contornar. Eu achei muito legal que vários institutos e vários representantes mandaram que estão fazendo isso. A Bianca falou perfeito, a gente está cuidando de famílias e, como profissionais de saúde, a gente escolheu isso quando a gente escolheu a saúde, cuidar, né? Então, não tem como a gente não se envolver, não imaginar se fosse meu filho, se fosse minha mãe, se fosse meu pai. A gente se coloca nessa situação, isso é muito tocante pra gente. A gente tem esse lado da família preocupada, e muitos familiares que a gente teve contato, ou que tinha número de celular, ou que foram no hospital buscar os familiares, referiram isso, a gratidão pelo cuidado. Eu acho que se a gente conseguir sair dessa situação com isso em mente, em sermos pessoas reinventáveis, né, estar disposto a estudar mais, a se dedicar e estar mais próximo dos nossos colegas e dos pacientes, seja como for. Teve gente que fez consulta por WhatsApp, porque o lugar não tinha o telefone, que o telefone não estava funcionando, ou porque o paciente não conseguia atender. O WhatsApp estava ali na mão, fez videoconferência pelo celular, uma coisa que a gente não está acostumado, né? Então, eu acho que gratidão e se reinventar vão ser os grandes aprendizados, porque cuidado já é intrínseco ao profissional de saúde. O amor pelo que faz, pelo paciente, o envolvimento, isso já é nosso, né? E eu acho que isso só aflorou e veio nos mostrar que a gente pode, sim, continuar sendo assim e que vai dar certo. Eu acho que toda a incerteza que tomou conta de muitos de nós no começo, ela foi transformada agora nesse reconhecimento dos nossos juramentos, né, no momento da formação. Então, todo profissional da saúde ele tem em comum um cuidado com o outro, né? Então, a gente está reforçando e se reinventando e acho que muito fincando as nossas raízes, né,
e como nutricionistas, muitas vezes nos posicionando, ganhando espaço de um cuidado que a gente precisa e que a gente, né, vem lutando por isso há muito tempo. Então, a incerteza ela está dando lugar para o cuidado e para a reinvenção nesse momento, né? E que são coisas que ninguém tira da gente como profissional da saúde, cada um em sua área, e a gente, como nutricionista, transformando a comida, tanto como um suporte para fortalecimento do sistema imunológico, para melhora de estado nutricional, enfim, para ganho de peso e muito mais como conforto também, né? Uma mensagem numa bandeja de refeição, né? Uma lembrança de um bolo para um paciente que está internado, né? São coisas que ficam marcadas e a alimentação ela tem esse poder, ela tem esse afeto. É importante a gente lembrar que a alimentação não é só nutriente, né? A gente também tem muito sentimento ligado à alimentação. Então, quando a gente discute intervenções, a gente tem muito isso em conta do que quando a gente discute intervenção com o paciente. As hospitais que também estão fazendo mensagens e cartinhas, né? O HC da Unicamp e o Samaritano, né? Eu acho que a gente pode pegar esse gancho aí de falar do carinho que toda a equipe tem com os pacientes do transplante, que a gente pega, só falta pegar no colo, né? E, por outro lado, né? Todo paciente do transplante sabe o nome da nutricionista que ficou com ele. Né? Porque não tem nenhum que não fale, né? E eles têm um carinho muito grande, né? A gente às vezes tem umas brigas, né? Porque quer que coma tal, mas assim, eles têm um carinho muito grande, né? Com a nutrição, que é uma parte essencial do transplante, né? Eu acho que ainda falta muito estudo, muita literatura, né? Uma das coisas que o pessoal falou para mim do consenso é que o consenso ficou muito grande, mas eu acho que foi porque a gente tinha tanta falta de informação que a gente quis pôr tudo lá para ajudar todos, né? Então, acho que é isso. A gente que trabalha com transplante, a gente está acostumado a pacientes muito graves, a gente está acostumado a grandes alegrias e grandes tristezas também, né? Porque às vezes o paciente está indo super bem e acontece o imprevisto, né? Então, é uma alegria quando a gente encontra eles no ambulatório, que passou aquele período, a gente fica lá falando que vai passar, né? Que a gente quer passar sonda, que a gente quer pôr suplemento, mas que eles vão comer depois, que isso é um período mesmo. Queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer mais uma vez a SBTMO por essa força aí para a nutrição, né? Cada vez a gente tem tido mais parceria, tanto da parte de nutrição como da equipe multi como um todo, né? Mostrando a importância da equipe multi no transplante. E, mais uma vez, queria convidar vocês para participar do pré-congresso de nutrição no SBTMO, que a gente vai ter a versão online e vai ter a presencial, mas eu não sei se a gente vai conseguir fazer a presencial, mas a online está garantida. Eu vi que tem gente de vários lugares, então é legal porque todo mundo vai conseguir participar, né? Não só o pré-congresso, como o congresso todo. Tá bom, gente? Muito obrigada.